O técnico Roger Machado tem o time definido para enfrentar o Fluminense agora neste final de semana no estádio Beira-Rio. A última partida dentro dos domínios colorados antes da parada para o Super Mundial da FIFA. Do CT Parque Gigante, excelentes notícias, principalmente sobre a recuperação de Gabriel Mercado e o quanto o zagueiro argentino e já veterano tem surpreendido, não apenas na questão da recuperação e o quanto ele está imbuído no processo de retorno aos gramados, mas pelo fato também de parecer um garoto vindo do celeiro de Ases para voltar a vestir a camisa do Internacional. Duas saídas são confirmadas em off já pela direção e os jogadores inclusive já se despedem aos poucos dos companheiros. Uma data confirmada e extremamente importante para a sequência do Colorado no segundo semestre. E Valência convocado pela seleção equatoriana e a polêmica envolvendo os bastidores com o atacante, camisa 9 e capitão da sua seleção. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base, tudo sobre o nosso Colorado tu vai encontrar nos conteúdos aqui do canal. Não te esquece de te inscrever, também de deixar o like aí no conteúdo que ajuda pra caramba o trabalho, o teu compartilhamento mais ainda nas redes, nos grupos, entre os teus amigos colorados e que kto.bet.br é a minha casa de apostas aqui e ela pode ser também a tua. Tem uma programação muito bacana para esse final de semana envolvendo a Champions League, a final da Champions League, né? Quem vai ser o campeão? O PSG ou a Inter de Milão? E aí a KTO preparou a chuva de gols, tá? Que é uma promoção muito bacana, porque se tu fizer uma aposta na decisão de R$25 ou mais, em odds mínimas de 1,80, tu vai ganhar a cada gol R$5 de cashback em apostas grátis, tá? E a tendência é que saia mesmo muitos gols a partir aí do baita ataque da Inter de Milão, baita ataque também do PSG, então tu pode pegar e botar aí uns pila no bolso de barbada em meio à competição, ganhando ou perdendo, né, o teu palpite. E também, claro, participar aí da Liga do Milhão, que é a liga que pode te dar uma milha ao final aí da temporada. Quem sabe tu ainda ganhar, né, pagar aquela falsa para os teus amigos que tu é o maior palpiteiro do Brasil, beleza? kto.bet.br é onde a diversão acontece. Não te esquece que é um ambiente para maior de 18 anos e, principalmente, tu precisa brincar sempre com moderação e responsabilidade. Valeu? Bom, vamos lá rapidinho, gente. Aqui, ó. Uma data importante foi divulgada pelo Departamento de Futebol ontem, né, no dia 13 agora de junho, um dia logo depois do enfrentamento diante do Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte. E aí, o último jogo antes da parada para o Super Mundial, o Inter para as atividades do Departamento de Futebol e só voltam no dia 28. Férias, no caso, para os jogadores, para boa parte da comissão técnica, principalmente a permanente, assessores de imprensa ou alguns outros profissionais que estão ali no periférico da bola rolando e os atletas que a gente já falou. Mas o técnico Roger Machado segue em conversas com a diretoria inclusive trabalhando para a questão dos reforços aí do meio do ano. E aí a volta com a expectativa de ter novos nomes, né? Um grupo um tanto diferente na fotografia do nosso Colorado. Tem duas saídas já confirmadas, a direção já fala abertamente no bastidor, que é o Rogel e o Natan, não vão permanecer. O zagueiro que hoje pertence ao Hertha Berlim está em negociações com o Racing, pode continuar, inclusive na Copa Libertadores, disputando a Copa Libertadores, uma vez que o Racing passou também as oitavas da competição continental, e o Natan deve ser devolvido então ao Santos para negociar com outro clube e seguir a sua vida. Tudo porque o Inter conseguiu fechar com o Alan Benítez, que é o lateral direito, então será o Alan Benítez, lateral paraguaio de 32 anos, que vai ser talvez a sombra aí do Bryan Aguirre,
E também, claro, né, uma disputa aí entre os dois jogadores pelo lado direito da defesa colorada. Tinha a perspectiva de ficar, né, principalmente se o Inter não conseguisse negociar com nenhum dos jogadores, mas vem de graça o Alan Benítez, está já em processo, né, inclusive, de final de contrato. A fase de grupos da Libertadores acaba agora, o Cerro está, inclusive, na Libertadores também nas oitavas, pode inclusive ser um adversário do Internacional, porque se classificou em segundo do seu grupo, e aí a partir disso vai pegar e então o Inter anuncia esse jogador aí agora nos próximos dias por conta, né, dessa, como eu disse, a finalização da fase de grupos. A gente tem também a questão do Valência, que foi convocado pela seleção do Equador, e eu acho isso um absurdo, porque ele está lesionado, ele sofreu uma lesão muscular grau 2 na coxa esquerda no dia 8 de maio, no jogo contra o Atlético Nacional pela Copa Libertadores, e está em processo de recuperação. O clube alega, inclusive, que ele não está apto a jogar, né? Não fez como, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo fez, né, um comunicado, botou uma nota oficial no seu site, inclusive, que é o Gonzalo Plata, né, que também é equatoriano, foi convocado pelo Sebastião Becassese, que é o treinador do Equador, e que, inclusive, na nota do Flamengo, não tenho, pelo menos essa informação junto ao Internacional, alguns médicos da seleção equatoriana, da federação, ligados à federação equatoriana, foram examinar o Gonzalo Plata. E eu não sei se fizeram isso também com o Inter, até porque o Inter mantém aí esse regime basicamente talibã, né? Tu quase não consegue falar com os dirigentes, mas o pouco que a gente conseguiu é que o Inter sabe que é obrigado a ceder o jogador. Eu dei uma olhada, eu conversei com alguns advogados e eles me disseram que se ele não é elegível, não tem necessidade de liberação, mas o que se fala é que o Equador garantiu que ele pode fazer a recuperação em meio ao ambiente de seleção, e a ideia é manter o camisa 9 e o capitão da seleção equatoriana junto aos jogadores, aquela coisa toda, porque eles já estão planejando aí, né, a união e tal, aquela coisa até a Copa de 2026. Eu acho isso um absurdo, mas boa parte aí da galera me acusa sempre, né, de fazer crise e tal, então pensem o que vocês quiserem, tá? Tem um cara que tá chamando muita atenção nos treinos, que é o Gabriel Mercado. Gabriel Mercado, por mais que ele tenha 38 anos, né, vai fazer 38 anos, e a gente sabe o quão difícil é, né, ligamento cruzado anterior recuperar para pessoas mais velhas e tal. Ele vem não só se empenhando na recuperação, nos trabalhos de recuperação, no desenvolvimento físico para voltar a ter a mesma massa muscular de quando parou no ano passado, né, por conta da lesão e tal, mas além de tudo, sabe, ele tem chamado a atenção pela movimentação, que impressiona pelo vigor físico, e principalmente pela alegria de estar voltando a vestir a camisa do Internacional. O Mercado é um cara muito querido, é um cara muito bem quisto dentro do vestiário, é um cara muito ponta firme, é um dos líderes, é um dos caras que mesmo não podendo jogar, está sempre no vestiário incentivando antes e aplaudindo ou até mesmo consolando após de vitórias ou derrotas, né? E essa postura como capitão, essa postura como liderança, essa postura feliz também de ambiente dentro do vestiário, chama a atenção agora quando é o processo final, né? Que ele está cada vez mais faceiro aí de que vai voltar a ser titular ou vai voltar a jogar uma partida de futebol. Ele não pensa em parar, mesmo jogando o segundo semestre, ele pensa ainda em ficar mais um ano. E aí, claro, ainda não se sabe bem se dentro do Inter ou se fora do Inter, mas a grande verdade é que todo mundo está chamando o viejo, né, que chamam o velhinho, de uma criança, né? Todo mundo está dizendo que ele está parecendo um jogador do celeiro de Ases sendo convocado pela primeira vez para o time profissional. Então, é demais a gente ouvir isso, porque é um cara importante, é um cara que eu acho que merece todo o respeito do mundo, e principalmente porque sempre também respeitou a camisa do Internacional e a instituição.
Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, beleza? Não te esquece mais uma vez de deixar o like, te inscrever e principalmente compartilhar aí o conteúdo. Tamo junto. Forte abraço. Tchau.